Olá, bom dia pessoal! Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre o Simple Present. Foi aquele tempo verbal que aprendemos semana passada, certo? É um tempo verbal do presente simples, o presente do indicativo, e são falas do nosso dia a dia correspondentes ao presente, certo? Algo que está acontecendo naquele momento. Vimos que para essas frases os verbos eles vão sofrer alteração se ele estiver na terceira pessoa do singular. Se ele estiver como he, she ou it, ele vai sofrer alteração. E que alteração é essa? Vocês irão acrescentar um S na maioria dos verbos, certo? Como exemplo, nós temos essa frase: She plays the guitar. O verbo é play. Certo? Como ele está no simple present e está na terceira pessoa do singular, que é she, nós acrescentamos o S. Porém, toda regra tem exceção. As exceções para essa regra é o seguinte: verbos terminados em SS, SH, CH, X e O não acrescenta S, acrescenta ES. Certo? E verbos terminados em Y, porém, antes do Y for uma consoante, nós retiramos o Y e acrescentamos IES. Certo? Essas regras eu já falei para vocês lá na aula passada, estou só revisando um pouquinho esse tempo verbal. Um exemplo que nós temos é esse: She goes to the beach. Verbos terminados em O, eu acrescento ES. E verbos terminados em Y, a exemplo desse verbo aqui, ó, fly. Essa letra é uma consoante, porém, o Y, ele vai ser o quê? Vai ser retirado da palavra e acrescentado IES, certo? A palavra não deixa de mudar a sua tradução, porém, ela vai mudar a sua estrutura, somente como ela é escrita, a sua forma escrita, ok? Para a proposta de atividade desta parte da gramática, vocês vão abrir o livro na página 120 e fazer as questões 2 e 3, certo? Questão 2, vocês irão reorganizar as sentenças, ou seja, as palavras estão todas fora do lugar, vocês irão organizar essas palavras, formando frases, certo? Essas frases, elas podem vir na forma afirmativa, na forma negativa e também na forma interrogativa. Lembrando que forma interrogativa usa o ponto de interrogação. E na questão 3, vocês irão completar essa conversação de acordo com os prompts, que são aquelas palavrinhas prontas, como where, certo? Que vocês viram. E de acordo com a nacionalidade e o país, certo? É importante que vocês lembrem que perguntas com o verbo to be, respostas também com o verbo to be, ok? Voltamos agora para a página 33, certo? É a parte do lesson. Essa parte do lesson, vocês já sabem que vocês precisam escutar o texto para responder. Certo? É necessário que vocês escutem até mais de uma vez para vocês entenderem o texto. Não é preciso você traduzir, você saber ao pé da letra. É importante que entenda o texto para responder as perguntas. Ele vai falar um pouquinho sobre multifast, certo? Vocês podem observar aqui nessa imagem esse áudio que eu vou passar para vocês. Ele vai estar falando um pouquinho sobre a variedade de festas que existe, certo? De acordo com os gostos musicais. Vocês irão responder a questão 1 e 2. A questão 1, vocês vão escutar o áudio e enumerar os tópicos em ordem, ou seja, na ordem que vocês escutam, vocês enumeram os tópicos de 1 até 4. Na questão 2, vocês vão escutar novamente o áudio e sublinhar a melhor resposta. Todas essas respostas estão no texto, no áudio. Vocês precisam escutar o áudio para responder, escutar para ver o que eles falam e marcar
melhor opção, certo? Ainda na página 33, no Pronunciation, ele vai falar um pouquinho sobre the alphabet, que é o que? O nosso alfabeto. Nessa primeira parte, você vai escrever as letras do alfabeto em inglês. E aí eu trago para vocês que as letras do alfabeto em inglês e português são as mesmas. Não muda, não faz diferença, certo? São as mesmas letras em português e em inglês. O que vai diferenciar será o quê? Será a pronúncia, será a fala, certo? Delas. E na questão 3, você vai escutar o áudio, que eu vou passar para vocês, e vocês vão completar no grupo de letras de acordo com a pronúncia, certo? Por exemplo, quais são as letras que têm a pronúncia EI? Vocês vão lá e escutam o áudio e vê qual é a pronúncia dessas letras. Por exemplo, na pronúncia EI, geralmente quando a gente vai falar pronúncia em inglês, eles vêm entre barras, certo? Quando vocês verem alguma palavra entre barras e uma palavra no meio das barras, é a pronúncia com que aquela palavra é falada. Por exemplo, na primeira coluna diz que é a letra E. Sabemos que a letra A tem som de E. E quais são as outras letras que também têm o som de E? H, J e K, certo? Então, são as letras A, H, J e K, que tem esse mesmo som de E. Vocês vão fazer para as demais letras do alfabeto que está aí na página 33, ok? Vamos para a página 34, que é o reading. Essa parte do nosso livro, vocês precisam ler o texto, entender o texto, não traduzir, entender, para responder as perguntas de acordo com o texto. Então, isso quer dizer que essas perguntas, essas respostas, vão sempre estar em inglês, porque o nosso texto é em inglês, certo? O título desse reading é Festival News, ou seja, são as novidades em festivais, e vocês vão observar que vai falar um pouquinho sobre algum tipo de música, algum tipo de dança, certo? Vocês vão responder a questão 1, marcando um Vzinho nos tópicos que você encontrar no texto. A questão 3, certo? Vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto. Por exemplo, letra A. What does malugo mean? O que ele quer dizer com malugo? No texto existe a palavra malungo. Mas aí, de que se trata? Ele está referenciando a que essa palavra? Você vai observar que ele está se referindo à palavra friend, que é amigo, certo? Então, de acordo com o texto, vocês respondem a questão 1 e 3, ok? E, como mais uma proposta de atividade que eu trago para vocês, falando em festival, falando em dança, falando em música, estamos em uma época bastante festiva em nosso país. Todos nós sabemos que o mês de junho é o mês das festas juninas. Mais precisamente na nossa região, esse tipo de festa é bem popular, não é mesmo? Então, essas festas juninas, elas homenageiam, elas falam sobre 3 santos, que é o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. Então, falando em música e levando isso para a nossa região, em uma folha de ofício, eu quero que vocês façam um desenho que represente essa festividade, certo? Esse desenho, vocês vão fazer esse desenho e colorir ele, certo? Eu quero um desenho bem bonito. Quero que vocês façam esse desenho em uma folha de ofício e mandem foto para mim, certo? Essa atividade vocês podem enviar para a escola na próxima semana, ok? Então, façam todas as atividades, mandem foto, como eu já falei, é importante que vocês façam as atividades, tirem as dúvidas quando for necessário e sempre mandem as fotos, porque eu preciso saber, eu preciso acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento de vocês nas atividades,
ok? E lembrando que essas atividades valem nota. Então, quem não me enviar as fotos, quem não estiver fazendo as atividades, não vai ter a nota na nossa disciplina, ok? Então, um cheiro, boas festas, bom São João e bom final de semana.